Não sei quantos estavam conosco na live que fizemos Revolução do Amor. Se você estava, levante a mão assim. Ah, bastante gente. Então você deve estar um pouco, um tanto quanto curioso, né? Deus tratou a tua curiosidade? Porque no final da live, eu lancei uma surpresa que Deus estava preparando para nós. E eu quero resumidamente contar como que foi. Semana passada, no momento da adoração, eu estava aqui com o Senhor. E Deus me fez lembrar, instantaneamente, de uma das ofertas que nós recebemos durante a Revolução do Amor. E essa oferta era 1 litro de azeite e 1 quilo de sal. Creio que alguns aí também receberam, né? E naquele dia a pessoa que deu disse, olha, eu não entendi exatamente o significado, mas Deus falou para eu dar, eu estou dando, estou obedecendo. E quando foi domingo passado, o Senhor me fez lembrar dessa oferta. E realmente eu comecei a falar, Senhor, está me lembrando, porque o Senhor vai me explicar um pouco melhor, conversando com Deus, porque também não veio imediatamente a revelação. E então eu terminei a adoração e a palavra começou. E eu não sabia sobre o que o Marcelo iria falar. E ele começou a falar sobre... Vamos, igreja, sobre óleo. Então, ele começou a falar sobre óleo. Eu falei, então é isso. Deus vai nos falar hoje sobre o óleo e o sal. E, com muita expectativa, comecei a ouvir a palavra, entendendo que estava testificando. E foi tão intenso que Deus falou sobre não deixarmos o óleo acabar. Porque é sobre esse óleo que o fogo de Deus vem e acende. E a gente pode viver e nos manter nesse fogo dele. Mas aí eu pensei, cadê o sal? O sal não chegava, né, no final da palavra. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, o Senhor vai me falar algo sobre o sal? E ele começou a me falar exatamente aqui, algo sobre o sal. E eu perguntei, é para que eu seja entregue hoje? E o Espírito não me confirmou que era para ser entregue naquele momento, por tudo que Deus já estava gerando. E entendemos então que mais tarde o Senhor falaria sobre o sal. E quando foi num dos testemunhos também da Revolução do Amor, acho que foi a Fernanda e o Fábio, eles também contaram que tinham feito algumas ofertas de cesta básica, e quando de repente eles olharam, eis que tinha sobrado 3 saquinhos de sal. Falei, realmente o Senhor está sinalizando algo sobre o sal. E o Senhor começou a falar comigo, provavelmente seja realmente o final de semana, e orando juntos, testificamos e discernimos que seria sobre isso que falamos hoje. Então, o que eu vou falar com vocês nessa manhã, nesse dia, é sobre aliança de sal. Diga comigo, aliança de sal. Pastora, tem isso na Bíblia? Tem, mais do que a gente imagina, e nós vamos estudar um pouco hoje e deixar Deus falar conosco. Você está comigo? Queremos muito ouvir o Senhor. Então, nessa hora, feche os seus olhos e diga assim, Senhor, eu me abro. Abra minha mente e o meu coração para a voz do teu Espírito. Tudo que falaste conosco sobre o óleo, nós agradecemos. E hoje queremos o entendimento profundo, revelador, sobre a aliança de sal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos falar um pouco do sal. Apesar de você conhecer muito o sal que usamos em cozinha, o sal ele é um produto químico. Não sei se você lembra dos seus estudos, mas é NaCl, cloreto de sódio. E ele é resultado de uma reação química entre uma base e um ácido. Ou seja, não sei se você recorda, eu creio que sim, uma reação totalmente oposta à outra, né? O básico, a base, e o ácido, que tem uma ação ácida. Quando eles reagem entre si, formam um produto gerado do equilíbrio entre essas duas ações, que gera, então, o sal. E é interessante que o sal ele é encontrado em muitos lugares, nas salinas, que são esparramadas pela terra. Principalmente perto ou nos mares. E aí o que eu estava estudando um pouco e percebi é que uma das maiores salinas do mundo está no Mar Morto. Você sabe por que o Mar Morto é chamado de morto? Porque não tem ser vivo, não nasce ali ser vivo.
E por que isso acontece? Porque ele tem um excesso de sal. E o excesso de sal não permite que ninguém flutue e nem que nenhum ser vivo sobreviva ali. Por isso ele é chamado assim. Então, o que é utilizado dele é o sal. E desde muito tempo, né, todo o povo judeu e na cultura judaica, eles trabalhavam muito com o sal. E naquela época, justamente nesse lugar do Mar Morto, que é a região geográfica daquele povo, eles retiravam esse sal. E olha só, ele não vinha puro, ele vinha com muitas outras misturas de metais. Por isso, ele era um sal até que escurecido. Então, eles faziam o seguinte, eles separavam o sal, eles começavam a fazer uma separação, eles separavam o sal bom do sal chamado ruim, ou que não salgava nada, ou que não tinha efeito. Fica com essa informação, nós vamos trabalhar com ela mais para frente. E aí, dentro disso tudo, eu comecei a perceber, então, existe um sal que é útil e um sal que não é útil. E o que eles faziam com o sal bom? Eles tinham algumas funções, o sal tinha algumas funções, e isso também tinha a ver com a cultura da época. Primeiro, a preservação de alimentos. Então, eles usavam para preservar alimentos. Você lembra que não tinha geladeira, não havia eletricidade. A forma como eles preservavam as carnes e alimentos perecíveis era com sal. Além de preservar, o sal dava o gosto. E ainda dá, não é verdade? Ele dava sabor aos alimentos. Mas, além dessa função no alimento, tinha algumas outras funções. Sabe a segunda? Uso medicinal. Naquela época não se tinha antibiótico. Não se tinha toda a infectologia que tem hoje. O que eles usavam? O sal. E eu comecei a me lembrar, não sei você, quando eu era criança, quando cortava o dedo e começava a sangrar, a mãe colocava sal. Olha que lembrança que eu fui ter. Eu falei, uau, cultura primitiva lá dos judeus, a minha mãe fazia, usava, como ficam os restícios na nossa cultura. E esse sal, ele tem um efeito de matar germes, de matar as bactérias. Então, ele tinha esse segundo uso, que era o uso medicinal. Terceiro, quando eles iam fazer algum tipo de comércio, de troca ou de contrato, eles assinavam esse contrato e eles usavam como símbolo de que esse contrato não ia ser rompido o quê? O sal. Então, eles usavam o sal para dizer, olha, esse contrato é irrevogável. Mas tinha um quarto e o último utilidade que esse sal tinha para eles. Quando eles queriam fazer uma aliança, um voto de amizade. Então, se eu ia definir uma amizade com alguém, eu comia junto com ele algo que tivesse sal. Faz lembrar alguma coisa hoje que faz a gente comer tanto junto? Será que tem algum sentido, né? E eles precisavam comer, segundo meu marido, muito sal. Mas não, é sal equilibrado, senão é Mar Morto, né, amado? Então, sal em equilíbrio. Mas isso era sinônimo de estabelecer uma amizade, onde eu estava dizendo, olha, eu quero uma amizade eterna com você. Uma amizade de verdade, aquela que dura para sempre. Então, eu comia sal junto com você. Olha que interessante essas funções. Agora, eu quero lembrar de algo que aconteceu, onde nos impérios começou a se utilizar o sal além disso. Sabe para quê? Para apagar os soldados que lutavam. Então, quando os soldados iam receber ali o pagamento por aquilo que eles tinham feito, ia-se nas reservas de sal do palácio. E aí, então, se tirava uma quantidade de sal. E eles eram chamados assalariados. A palavra salário veio de sal. Uau! Eu não sei você, eu não sabia tudo isso sobre o sal. Como a gente precisa crescer no nosso conhecimento. E até aqui é só conhecimento, é só história. Então, eu falei, sim, então o Senhor está dizendo, Deus, que o sal teve todas essas funções e está nos mostrando e nos revelando que ele também foi usado como salário. Isso mesmo. Então, na cultura judaica, nós vemos tudo isso. Agora, por estar dentro da cultura judaica, nós vamos encontrar na Bíblia, e principalmente agora, nesse primeiro momento, vamos falar sobre o Velho Testamento, alguns assuntos que traziam o sal, onde você vai perceber a relação
de todos esses significados que eu estou trazendo aqui. Então, olhando para o Velho Testamento, como era a utilização do sal? Se você puder abrir a tua Bíblia, você abre, senão eu já vou ler. Primeiro, nós vamos abrir Ezequiel 43, 24. Onde nos mostra que o sal era colocado sobre as ofertas. Esperar um pouquinho, você abrir, eu já vou ler. Diz assim: vocês os ofereceram perante o Senhor, o carneiro, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Então, esse texto está dizendo o seguinte: sabe aquele cordeiro que ia para o sacrifício? Vocês lembram que os sacerdotes ofereciam animais, e principalmente o cordeiro, como um ato de sacrifício a Deus. Isso era solicitado pelo próprio Deus. E o que Deus está dizendo aqui era o seguinte: coloquem sal nesse sacrifício. Olha que interessante. Não ofereçam esse sacrifício sem sal. Se nós formos olhar apenas do ponto de vista cultural, disso que explicamos até aqui, havia um significado muito importante. Qual era? Como era uma carne morta, precisava ser colocado sal para que não apodrecesse, para que se mantivesse vivo, para que se mantivesse com aspecto comestível. Até porque depois essa oferta, depois de oferecida ao Senhor, a maioria delas ficava para os levitas comerem. Então era necessário que houvesse o sal. Em Levítico, capítulo 2, versículo 13, também nós vamos ver uma referência dessa. Olha isso: temperem com sal todas as suas ofertas agora de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Então, ele está dizendo, não importa, ainda que não seja um animal, se for cereal, eu quero que vocês coloquem sal. E se antes, talvez na cultura, o significado do primeiro texto era apenas de preservação, agora nós vemos um significado um pouco mais profundo, um pouco mais relacional. Porque se quando alguém queria fazer amizade com alguém, se comia sal, por que mesmo no cereal Deus então estava mandando colocar sal? Porque ele não queria apenas receber deles um sacrifício, ele queria manter um vínculo de relacionamento. Você percebe que mesmo no Velho Testamento, com rituais ainda religiosos e fora da época da graça, Deus já estava fazendo referência a querer se relacionar com o homem, além de rituais religiosos. Porque ele estava falando que ele queria ter amizade. E por isso ele estava dizendo, coloquem sal no cereal. Pois bem, então esse foi o primeiro significado que vemos no Velho Testamento. O sal sendo colocado sobre as ofertas. Primeiro, para realmente serem vivas, ofertas vivas. Segundo, para demonstrarem que Deus queria ter com o povo relacionamento. E que o povo correspondesse com esse desejo de serem amigos de Deus. Segundo ponto que vemos no Velho Testamento e que faz referência ao sal. O sal era usado sobre o cordão umbilical. Veja lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Diz assim: esse contexto de Ezequiel 16 fala de toda uma reprovação que Deus estava tendo contra Jerusalém naquele período. E Deus estava falando para o profeta dizer palavras a Jerusalém de reprovação. Logo, Deus estava reprovando as ofertas deles. Olha o que ele manda dizer. No dia em que você nasceu, Jerusalém, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal e nem enrolada em panos. Essa descrição lembra você de alguma coisa? Se tem alguma pediatra aqui, a Fer não está? Ou se tem alguma mãe, te lembra alguma coisa? Quando o bebezinho nasce, o cordão umbilical deve ser cortado. E o que nós fazemos em seguida? É colocado álcool ou iodo. Isso é feito por algum tempo, até que caia aquele coto final. E deve ser, hoje em dia não se faz tanto, usa-se mais moderno. Mas lembra da faixinha? Colocava-se uma faixinha. E aquilo era para proteger o quê? De infecção. Para que no processo de rompimento do cordão umbilical do bebê,
com a sua mãe, houvesse uma proteção e as bactérias não infeccionassem aquele coto final do cordão umbilical. Olha o que Deus está falando, Jerusalém. Você não cortou o cordão. Você não passou água pura no cordão. E você não passou o sal no cordão. Mostra exatamente o que nós tínhamos falado da cultura. Onde se usava o sal como um agente bactericida. Para que não tivesse infecção e nada ali ficasse podre, fedido ou se estragasse e se rompesse. Mas Deus está chamando a atenção de Jerusalém. Eu orientei vocês. Como era para nós estabelecermos esse relacionamento. E olha que interessante. Deus não queria ficar com o cordão umbilical. Sim ou não? Deus estava dizendo, precisa ser cortado. Apesar de dependermos dele, Deus estava dizendo assim, eu quero que vocês amadureçam. Eu quero que vocês evoluam, sim. E que vocês consigam viver a vida que eu estou dizendo a vocês, porque vocês querem viver isso, além da lei. Deus já estava anunciando a graça. Mas naquele momento ele está dizendo, mas vocês não estão entendendo. Vocês não passaram o sal. Ou seja, está fedendo. Está podre. Está infectado. Você já viu uma pele infectada, amado? Por ser médica, eu trabalhei muito com isso. É quase que insuportável. Essa máscara não ia vedar o cheiro. E aí você tem que fazer a necrose. Se chega um pé diabético infectado e necrosado, você precisa retirar. Eu quero fazer você ter nojo mesmo. Pode fazer cara de nojo, não tem problema. Mas você tem que raspar. Se chama raspagem cirúrgica. Raspar aquela pele. A nossa pele fede. E sabe, quando eu fazia aquilo, eu pensava assim, como pode um médico se sentir grande? Se eu e você ficarmos numa cama por 30 dias, basta 30 dias sem se mexer, a pele das nossas nádegas apodrecerão se não for feito nada. Amados, nossa pele é pó. É H2O mais sal. A nossa pele, nossa humanidade, a nossa carne pode apodrecer. Você percebe isso? Por causa do pecado que nos deixou perecíveis, abaláveis, corruptíveis. Não só por dentro, mas por fora também. Por isso não basta olhar para mim e para você como um corpo carnal. Não basta tentar lembrar de alguém que a gente ama como um esqueleto com peles apodrecidas enterrados. Nós não somos isso. Oh, se você já estava deprimido e se vê uma caveira podre, amados, eu não sou, não sei você, mas eu não sou isso. Eu vou além disso, porque eu sim quis e quero o sal que Deus quer colocar sobre a minha vida, para que eu não seja um ser podre. E Deus já estava sinalizando isso naquele momento. Ele estava dizendo, vocês são meus filhos. E o que eu queria era protegê-los, era santificá-los, era separá-los, para que o mal não acometesse vocês, para que vocês não cheirassem mal. Tudo isso que eu estou ensinando, e naquele momento eram leis, para que fossem obedecidas apenas. Ele está sinalizando tudo isso, era para que vocês cheirassem bem. Era para que vocês fossem protegidos deste câncer, desse mal, porque a Bíblia chama o pecado de câncer. Que corrói e destrói as células vivas e se multiplicam células mortas. Mas ele está dizendo, eu sou o pai de vocês. E o que eu queria era passar o sal no cordão de vocês. Para que houvesse vida, proteção. Mas em terceiro lugar, no Velho Testamento, o sal ainda é sinalizado como uma aliança irrevogável de Deus. Assim como na cultura eles tinham essa visão do contrato, na base do sal. Deus também considerava assim, olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Porventura, não vos convém saber que o Senhor,
Deus deu a Davi para sempre. Diga comigo, para sempre. A soberania sobre as terras de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Em hebraico, aliança de sal significa aliança irrevogável. Lembra quando a última palavra que eu trouxe aqui, nós falamos sobre toda a herança e legado de Abraão, Isaac e Jacó sobre nós? Hoje Deus está falando sobre a aliança que ele tinha com Davi. Eu não sei se você se recorda, mas no final da vida de Davi, Deus fez uma aliança. E ele disse: a partir de você virá uma geração de sacerdotes e levitas santos. Nós sabemos que houve muitos históricos até chegar nesse momento. Mas havia uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. E ela, segundo esse versículo, diz que era uma aliança de sal. Era uma aliança irrevogável. Logo, eu imagino na cabeça de Davi, quando aconteceu tudo o que aconteceu com ele, com Absalão, com Salomão, ele ainda lembrava, enquanto estava vivo, há uma aliança irrevogável de Deus comigo e com a minha geração. Uma aliança de sal. Agora eu quero que você olhe para você e se pergunte: você realmente crê que Deus tem uma aliança de sal? Uma aliança irrevogável com você? Ou todos os dias, quando as circunstâncias chegam, talvez você questione a sua paternidade de Deus, a sua identidade, quem você é, e tudo que Deus já disse sobre você, para você, e que quer fazer através de você? Você realmente tem uma aliança de sal com Ele, como Ele tem com você? Porque o fato é que, e eu quero que você pense nisso, a geração de Davi nos alcançou. Então, sim, Ele tem uma aliança irrevogável comigo e com você. Mas eu quero trazer a quarta e última manifestação e simbologia do sal usada no Velho Testamento. E está em Esdras, capítulo 4, 14. Fala sobre a expressão de aliança de amizade. Sobre aquele momento em que comer sal com alguém significa ter amizade e lealdade. Uma palavra um pouco quanto desgastada na nossa geração, sim ou não? Lealdade. Olha o que diz em Esdras 4, 14. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei, confirmando aquela informação que eu trouxe para você, histórica, não nos convém ver a desonra de nossa majestade. Por isso, enviamos esse aviso formal. Não vamos falar sobre todo o contexto, mas alguns dos soldados estavam mandando apenas uma carta, porque eles não queriam olhar para o rei no momento em que ele estava desonrado por perdas. E eles diziam assim: porque nós comemos do sal do palácio. Nós temos um compromisso de honra com o rei. Amados, uma das coisas que desde criança, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei sim, eu conheci Jesus aos 9 anos. Esse conceito é tão forte dentro de mim. Honra. Eu não consigo colocar minha cabeça no travesseiro se há algo no meu coração eu não falei para o meu marido. Eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir se a minha relação com Deus não está pura. Se eu estou sentindo alguma coisa contra Ele, eu acho que Ele está sentindo algo contra mim, porque Ele não sente contra mim. Mas se eu acho, eu vou conversar com Ele. Quando Ele me fala para fazer algo, e porventura eu não faço, eu não acho que Ele vai vir como um carrasco me açoitar. Mas eu tenho um sentimento profundo de desejo de honrá-lo. E eu penso: Deus, o que você fez por mim? Eu não fui capaz de cumprir um voto que eu te fiz. Isso se chama temor. Honra ao rei. Lealdade. Algo desconhecido na cultura da nossa geração.
Pessoas que morriam para honrar seu rei. Pessoas que não olhavam para o rei se ele estivesse com a fisionomia de derrotado, para não envergonhá-lo. Aonde está o temor e a honra da nossa geração? Aonde está o sal nessa geração? Se eu falei que eu iria pagar R$100, e eu lembro isso com 17 anos, quando eu comecei a administrar meu dinheiro, e eu não fui pagar, eu não ficava em paz até ir lá e pagar. E eu ficava pensando, como pode pessoas viverem com dívidas brutais e isso não lhe fazer mal? Mas isso não é porque eu era melhor, é porque eu conheci Jesus aos 9 anos e cresci aprendendo sobre honra. E Jesus, então, transforma a nossa mentalidade. E esses dias, não sei quantos viram, quando um dos meus filhos, ou melhor, os dois, gravaram vídeos que impactaram palavras de Deus, que Deus deu para eles, falou com eles. Mas uma das coisas era sobre isso. Sobre não conseguir ficar com erro. Não na base do perfeccionismo, da autocondenação, mas de honra. Vocês entenderam a diferença? O perfeccionismo, a preocupação é com a gente. Se eu fui certa, se eu não errei, se eu fui aprovada por homens, se eu tenho estrelinha no céu ou não. Isso é perfeccionismo. Mas temor e honra é quando eu desejo profundamente entregar uma oferta de sal para o meu Deus, que tem uma aliança de sal irrevogável comigo, que me deu vida para viver. O meu compromisso é com a vida que Ele me deu. Não é com uma lei que eu preciso apresentar a homens. Então nós começamos a compreender aquele contexto. Como, por tão pouco na nossa visão talvez, aqueles homens não queriam chegar na presença do rei. E essa é a quarta e última colocação que eu queria trazer do Velho Testamento, para que você compreendesse como o sal e a aliança de sal era manifestada ali. Agora eu quero que você pense comigo. Nós vamos nos transportar para o Novo Testamento. Porque talvez a gente pense, até aqui, era a era da lei, havia simbologias, o sal estava presente ali por causa disso, e realmente, era muito forte na cultura, e era muito usado na cultura religiosa também, naquilo que era construído na fé judaica. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, veja lá comigo em Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. Amados, é o próprio Jesus falando. Eu vou mostrar aqui 2 contextos, onde o próprio Jesus vai falar conosco sobre o sal. Marcos 9, 49 e 50. Olha o que ele diz. Cada um, esse versículo está se eu não me engano, na versão King James. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês. Digam comigo, tenham sal em vocês. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Esse primeiro texto de Marcos, Jesus começa a falar sobre o sal, dizendo o seguinte: você precisa ter o sal em você. Você lembra onde que o sal tinha que ser colocado no Velho Testamento? Na oferta de sacrifício. Mas se você lembrar, nas cartas de Paulo, em vários momentos, nós somos chamados de o sacrifício vivo, entregue para o Senhor. Então, no primeiro momento, Deus está olhando para nós como a oferta viva de sacrifício que deve ser entregue a Ele. Hoje não são mais os animais, os cordeiros, porque Jesus veio e revelou a sua graça. Ele foi o cordeiro, o sumo sacerdote. Mas Ele está dizendo, vocês são o sacrifício hoje. E sobre vocês precisa haver o meu sal. Se o sal tinha um sentido de preservação, por que Jesus está dizendo que nós precisamos ter o sal dele em nós? Para que o nosso sacrifício
que somos nós mesmos, realmente sejamos vivos. Não sejam obras mortas, não sejam obras de carne apodrecida apenas. Não seja religião humana, carnal, que cheira mal para Deus. Deus quer um sacrifício vivo. E para que ele se mantenha vivo, ele precisa de sal. Por isso Jesus está dizendo, tem um sal em vocês. E quando eu olho para isso, amados, o Senhor me chamou a atenção para algo muito profundo. Esse sal fala de manter vivo, fala de manter as moléculas, as células íntegras. Fala de integridade, de inteireza. Fala de coisa viva, fala de coisa pura. Fala de sacrifício santo. Fala de santidade, sim ou não? Santidade, pureza e integridade. Esse é o sacrifício que Deus quer. Se quando eu chegar diante dele, em mim não houver essas 3 características que o sal de Jesus realmente traz, nós não seremos um sacrifício aceitável. E de repente nós podemos apenas conjecturar que a diferença entre a oferta de Abel e Caim é que uma tinha sal e a outra não. Talvez, não apenas nas oferendas e nos sacrifícios animais ou cereais, mas neles. No coração deles, o que diferenciou um coração do outro era a quantidade de sal do céu que Deus tinha colocado e que um aceitou e o outro não. O que vai diferenciar o sacrifício que nós oferecemos é o quanto ele está impregnado desse sal, da santidade, da integridade, da pureza, porque é isso que o sal gera, conservação, vida. Ora, Shunarabarasi. E por mais que o Senhor, com algumas dessas coisas, nos confronte, como confrontou Jerusalém, eu quero que você olhe de uma perspectiva boa. Por favor, deixe a religião de lado e permita o Espírito Santo te levar a este lugar onde você diz, sim, Deus, nós temos 2 posturas diante de uma palavra dessa. Ficar focado e tão desanimado que não tem tido sal no nosso sacrifício, que abandonamos o altar e vamos embora. Ou nós podemos olhar a Deus, eu não admito mais oferecer uma oferta que não tenha sal. E hoje mesmo, derrama do seu sal sobre mim. Quem está comigo? Então descruza teu braço, ergue a mão e diga assim, sim, Senhor. Toda religião, eu mando embora, agora, da minha mente. Toda acusação, todo espírito mau, que além de me corromper, me acusa e me condena. Eu coloco na cruz e eu recebo do sal que só você pode me dar. Aleluia. Você pode aplaudir o Cordeiro que derrama e salpica sal nesta manhã sobre as nossas vidas e nesse dia. Aleluia. Aleluia. Você realmente pode ver isso pelo Espírito? Quando nós contemplamos a vida espiritual com os olhos do Espírito, ela começa a fazer um sentido que não fazia antes. Que os teus olhos espirituais se abram a um nível que Deus tem nos chamado nesses dias e você tem percebido isso. Um nível profundo, e essa profundidade não fala de manifestações externas, apenas emocionais. Você lembra da canção que cantamos? Não quero apenas me emocionar, não quero apenas me arrepiar. O que eu quero é ir profundo e realmente conhecer as verdades do seu coração, para eu vivê-las completamente aqui nessa terra e alcançar a eternidade. Aleluia! Há um lugar que o Senhor tem nos convidado. Então pare de olhar com um olhar negativo e religioso e permita o Espírito que dá vida e salpica o sal sobre você te tocar nessa manhã. Ele está aí. E você que está online, ele está exatamente aí também. Porque ele ultrapassa qualquer barreira. Você que está em outra nação, você que está num quarto de hospital, você que está agora no meio de uma prostituição talvez, ou você talvez esteja fazendo uma negociação que você sabe que não deveria fazer, mas ela vai te beneficiar. É nessa hora, Jesus está aí, ele diz, não faça isso. Deixa eu salpicar o sal sobre o teu caráter e trazer da minha santidade e da minha integridade e batizar você com a minha verdade. Arasunarabá.
Esse é o verdadeiro cristianismo. Jesus quer batizar a terra com a marca do seu caráter. Você quer a marca de Cristo? A marca de Cristo não é uma mão pastoral na sua cabeça. A marca de Cristo não é apenas um óleo simbólico derramado sobre você. A marca de Cristo é a marca do caráter dele dentro de você. Você nunca mais será o mesmo. E você poderá dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o pecado vai chegar? Sim, ele vai chegar. Todo dia. Mas você vai olhar e vai dizer: o meu Deus tem uma aliança de sal comigo, irrevogável. E eu acesso agora, pela fé, essa verdade sobre a minha vida. E por isso eu posso. A minha carne não pode, ela é podre, ela fede. Mas você pode, meu Deus. E você prometeu que tem uma aliança irrevogável comigo. Vem contra esse pecado que tenazmente me atrai. E me ajuda. E ele vai estar exatamente ali. Sabe o que a gente acha? Que quando estamos vivendo o conflito da tentação ou do pecado, ele já se foi. Agora eu quero dizer algo para você. É você que se vai. Ele sempre está ali. Acontece que você já não consegue senti-lo. Porque o que faz você sentir, se conectar, crer, é o sal. Mas hoje você não precisa que eu vá lá na tua casa. Coloque sal na tua oferta. Basta clamar o nome de Jesus. Ele salpica na hora. Você é purificado, você é gerado de novo em vida. Para ser essa oferta que não perece. É muito além de você provar que você é um crente espiritual. Mas é o amor de um filho que não consegue não corresponder a uma aliança de sal que o teu pai tem com você. E que olha para ele: Deus, você é irresistível. Precisa ser além das canções. Ousado amor. Que ultrapassa as montanhas, que acende a luz na escuridão, que apaga as mentiras. Esse é o amor irrevogável dele por você. Até que tudo se acabe ou ele volte. Enquanto eu estiver ali, o sal está disponível. O sal está disponível. De novo, de novo, de novo. E quando eu busco não precisar chamar de novo pelo sal, é só porque eu o amo. Mas com uma consciência profunda que não tem como em mim haver uma perfeição que agrade o Pai. Não é isso. E eu espero que do alto venha a revelação ao teu coração sobre o que Ele está dizendo nessa manhã. Sim. Tem um sal em vocês, diz o Senhor Jesus. Tenho santidade, integridade e pureza. Mas sabe o que mais vocês vão ter? Cura. Alguém lembra quando na palavra do encontro nós falamos sobre o cordão umbilical? Naquele momento em que falamos de iniquidade. E nós falamos, e eu falo isso vez após vez, que o cordão umbilical, ele carrega o sangue e a genética de quem você é. E espiritualmente também existe um cordão que carrega as iniquidades, infelizmente as heranças negativas da tua geração. Mas também carrega os legados bons da sua geração. E o que Deus faz é que Ele coloca o sal no cordão. Para desfazer toda a iniquidade, toda a podridão, tudo aquilo que não presta, que não deve viver para a próxima geração. Ele vem e coloca o sal no cordão, assim como vimos lá no Velho Testamento, só que agora é de uma forma espiritual. Ele vem com essa verdade sobre a tua história, se você quiser, você crê nisso, amado? Então chega de vivermos como vítimas da nossa história. Escute aqui,
Se a tua família foi destruída, a tua não precisa ser, porque Deus quer derramar o sal sobre a tua casa. Se o teu pai foi um adúltero, você não precisa ser. Se a sua mãe foi viciada, você não precisa ser. Se você viveu depressão na tua história, você não precisa mais viver, porque existe um sal sendo salpicado sobre os cordões espirituais nesta manhã. E neste lugar haverá vida e cura de Deus descendo sobre você e a sua descendência. Ora, Sinarabá. Ora, Sinarabá. Como podemos desprezar tamanha revelação? Ninguém de sã consciência vai dizer não para isso, não é verdade? Por isso que o diabo tenta te enganar. E ele sopra todo dia. Não adianta. Você pode lutar o quanto você quiser, tua história é essa. Não adianta lutar contra, não adianta, e ele vai ficar soprando. Mas você vai precisar acessar a aliança de sal irrevogável de Jesus. E vai dizer, Jesus, foi você que disse. Tem um sal sobre o cordão umbilical. E eu recebo esse sal mais hoje sobre a minha vida. Tem um sal sobre vocês. Eles também estão dizendo, tenho certeza da aliança que eu tenho com vocês e a sua descendência. Parem de negociar a sua identidade, o seu legado. Amados, olha bem para mim. O dia que nós não negociarmos mais diariamente a nossa identidade, a igreja vai explodir, está muito perto. E vai assumir a terra. Racinarabá! Está às beiras. Escute o que eu estou dizendo. Nós estamos à beira de uma igreja realmente cristã assumir a terra. O reino vai voltar para as mãos daquele que a criou, porque mulheres e homens se levantarão e não vão mais negociar a aliança irrevogável do seu Deus, e sabendo quem ele é e quem são, vão dominar a terra. Ora, sinarabaraci. Tem um sal em vocês, e ele também diz, tenham lealdade, tenham honra para com o teu próximo. Maridos, honrem suas mulheres. Mulheres, honrem seus maridos. Coloquem sal nesse pacto. Tirem as impurezas, a deslealdade dos olhos, das mãos, dos pés, da boca. Cumpram o que a sua boca disse. Integridade fala de uma inteireza entre o que pensamos, falamos e fazemos. Se isso estiver inteiro, somos íntegros. Mas se não estiver inteiro, não somos íntegros. Não estamos íntegros, porque somos já no nosso espírito. E se não estamos íntegros, precisamos do sal, para entendermos o poder da honra e da lealdade. Sejam leais no seu trabalho. Façam sozinho mais do que faria se o teu chefe estivesse vendo. O dia que o cristão fizer isso, amado, prosperidade vai chover na sua vida. Sejam leais aos seus líderes. Há temor no seu coração. Quando estamos numa conversa e porventura sai um assunto de terceiros, algo queima dentro de mim. E se eu entendo de restaurar, ali mesmo eu já restauro. E já falo, vamos parar essa conversa. Isso se chama temor e lealdade. Se eu preciso falar algo de você, é para você que eu tenho que falar. Isso fala de temor e lealdade e honra. São valores espirituais. Está longe de ser valores morais, porque a moral humana não tem condições de viver isso. São valores do reino. E esses valores só podem ser impregnados dentro de nós pela aliança de sal. Pelo sal que Jesus está dizendo, tenham sal em vocês. Agora nós vamos partir para o segundo momento, segundo contexto, onde Jesus falou sobre o sal no Novo Testamento. Mateus 5,
capítulo 5, versículo 13. E ele diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o valor, o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se num primeiro momento em Marcos, o Senhor disse, vocês tenham o sal em vocês. Veja que agora ele foi um pouco mais fundo. Então primeiro ele diz, eu quero salpicar o sal em vocês. Vocês vão ter o sal em vocês. Vocês terão um sacrifício vivo, santo, puro, cheio da minha integridade. Vocês serão sim esse sacrifício que acreditem que vocês são, na aliança irrevogável que nós temos. Vocês sim vão ter cura em vocês e na geração de vocês. Sim, vocês vão estar limpos e vocês vão amar. E vocês vão sim ser leais nessa terra, se vocês tiverem esse sal. Mas agora ele vai além. Ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Ele não quer apenas que nós tenhamos para nós, mas agora ele está dizendo, vocês vão ser o sal na terra. E amados, foi muito, muito profundo que Deus começou a me falar sobre essa questão, porque quantas vezes eu já li esse texto, e quantas vezes isso não era novidade para mim, vós sois o sal da terra. Às vezes nós sabemos decorar os textos, não é verdade? Mas a verdade profunda que Deus me trouxe, de toda essa revelação que viemos até agora, chegamos neste lugar. Olha o que ele está dizendo. Se vocês são um sacrifício, e eu coloco o sal para que eu mesmo possa aceitá-los e vocês estarem comigo, agora eu vou mais além. Uma vez que vocês foram esses sacrifícios vivos, cheios do meu sal, agora eu quero ter uma aliança de novo com a terra. Eu quero de novo governar a terra. E eu quero de novo que as pessoas que ainda não foram alcançadas por esse sal tenham uma aliança comigo. E sabe qual o sal que eu vou salpicar nelas? Vocês! Você vai ser o sal que eu usarei para ter uma aliança com essa terra. Você pode se olhar dessa forma, amado? Você nunca mais vai conseguir entrar no teu trabalho do mesmo jeito. Você vai olhar alguém com dor. Você vai olhar alguém com pecado. Você vai olhar alguém com uma família sendo destruída, prestes a sinal de divórcio. Você vai olhar alguém entrando numa depressão profunda e talvez até falando para você dos pensamentos de morte. E você vai dizer, como? Como eu posso ficar aqui parado? Se Deus decidiu se ligar a essa pessoa, salpicando o sal que sou eu. Se nesse cheiro que eu estou sentindo é de podridão, do pecado, da doença ou da dor, ou da destruição, a solução do sal que vai trazer vida, sou eu. Talvez é grande demais para a gente entender na nossa mente humana. Mas existe um lugar no seu espírito preparado, salpicado por Deus, para você entender. Para você ter a revelação profunda de que você é esse sal. E então sabe o que vai acontecer? Você não apenas será puro e santo, você vai levar a pureza e santidade aonde houver imundícia. As pessoas vão ser constrangidas não por a tua religião, mas pelo teu amor e pela tua santidade. Você vai ser respeitado, não meramente humanamente. Você vai ser respeitado pela unção que você carrega. Você quer isso realmente para a sua vida, amado? Não fique inerte espiritualmente. Fala agora para o Senhor. Senhor, ainda que eu não consiga me ver assim. E parece que a pastora está falando de outra pessoa e não de mim. Eu agora me aproprio dessa verdade. Pela fé na aliança irrevogável do teu Espírito comigo. E sim, eu concordo com os seus sobre a minha identidade. E eu posso não apenas ter pureza, mas ser um agente de pureza nesta terra carente, que está fedendo ao pecado, à corrupção, à dor, à depressão, à destruição de famílias. O que os seus olhos têm enxergado? Ou você tenta fingir que não vê? Há uma geração que está clamando por sal.
você levará cura. Sabe, amado, quando eu peço para você divulgar aquele vídeo da clínica, não é para ter likes e para a gente ser uma clínica reconhecida e ter sucesso, mas porque eu realmente creio que um dia a cura e o sal que Deus derramou sobre o meu câncer pode alcançar a muitos. Eu realmente acredito nisso. É só por isso que eu estou aqui. Porque não diz respeito a mim, diz respeito ao sal que Ele colocou dentro de mim para me curar. E o sal que Ele me transformou para tocar quem está ao meu redor. E quando nós compreendemos essa dimensão, tudo se torna diferente. Nada mais faremos pelos motivos errados. Nada mais faremos para provar nosso valor. Ou para tentar dizer que somos alguma coisa, espiritualmente falando. Ou para termos um cargo na igreja. Nunca mais serão os mesmos motivos. Quando o sal nos salpica, nós não conseguimos, é irresistível ser sal. Nós levaremos também a consciência de um Deus que é Pai. Não mais olharemos com julgamento para as pessoas que estão morrendo a caminho do inferno. Dizendo para elas, você vai para o inferno, ou como você não consegue ver o que eu estou vendo? Como você é medíocre. Nunca mais olharemos com esse olhar julgador e religioso. Mas nós olharemos com o olhar de Jesus. Realmente você não está conseguindo, um dia foi assim comigo. Mas existe um sal que eu posso colocar sobre a tua vida. O manto de Cristo vai começar a fluir de você sem que você perceba. Sabe, você não vai precisar ficar fazendo esforços comunal para saberem que você é crente. Você só vai ser. E quando eu falo, talvez o diabo aponte para você. Quão difícil, quão ilusório isso é. Mas eu escolho crer que essa é a verdade dos últimos dias. E ela está muito próxima a chegar. Se nós realmente compreendemos o que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Nós levaremos a pureza e a santidade. Nós levaremos a cura. Nós levaremos a consciência profunda do Deus Pai de uma aliança irrevogável. E por último, sempre considerando os 4 fatores que falamos no início, levaremos o amor. Essas pessoas realmente se sentirão amadas. Não porque temos uma linda placa Comunidade Ame, mas porque conhecemos aquele que nos amou primeiro. Nós conheceremos a honra de forma tão profunda, que talvez nosso chefe se converta só de ver nossa postura, nossa verdade. Nunca tenha medo de mentir, de falar a verdade e ser mandado embora, amado. E ter que mentir para ficar. Nunca faça isso. Não negocie a aliança irrevogável que Deus tem com você, que você pode ter com Ele. Sabe por quê? Porque se você for mandado embora, amado, no próximo você pode ser o chefe da tua sessão. Se você crê como José creu, você pode estar numa prisão. Você não vai negociar a tua aliança de sal com Ele. Ora, Sinarabá. Agora você imagina, só a gente aqui somos poucos. 20% do povo que já é dessa igreja. Imagina quantas casas esparramadas por Curitiba temos. Você imagina cada um de nós vivendo esse nível de amor e de honra, um para com os outros no ambiente onde estão. Não tem como o avivamento não chegar. Ah, não tem. Não tem como não chegar aquilo que Deus quer produzir neste mundo. E a Bíblia diz que se nós levarmos esse sal, vocês terão paz uns com os outros. Ora, Shunarabá. Aonde não há paz, é porque há orgulho. Não há amor, não há humildade, não há lealdade. E então vem o conflito, a desavença, a discórdia, a contenda e a separação.
em todos os níveis de relacionamento. Mas aonde houver amor, lealdade e humildade, não tem como ser desfeito, porque é uma aliança salpicada pelo céu e irrevogável diante do Senhor. E eu quero afirmar agora com você, você só faz se você quiser, mas eu estou fazendo agora, representando a comunidade AME, em meu nome, em nome do pastor Marcelo. Levante a sua mão e eu digo, eu tenho uma aliança irrevogável com você. Porque Deus tem, eu tenho. Essa casa tem uma aliança irrevogável de amor com você. Isso não exclui os erros, mas inclui perdão, humildade, lealdade e honra. E você? Se você entende isso, faz isso agora aí no seu coração. Não apenas para nos fazer bem, amados, mas para honrar aquele que está sendo honrado com o sal. Salpique sobre nós, salpique sobre o seu líder de célula, salpique sobre o seu discipulado. Fala, eu quero entregar a honra que eu tenho recebido. Eu quero ter a honra e a lealdade que Deus tem derramado sobre mim e que pessoas têm derramado sobre mim. Vamos além da lei. Vamos, é tempo de irmos além da obrigação. É tempo de vivermos a revelação da aliança de sal. Agora eu quero terminar. Dizendo que se Deus estabeleceu uma aliança irrevogável com Davi, e disse que a sua geração também teria essa aliança irrevogável. Sabe quem veio da geração de Davi? Jesus. O sal e a aliança de sal que Deus fez com Davi se refletiu na vinda de Cristo. Que disse, tenham sal em vocês e sejam o sal da terra. Então sim, o Deus que estabeleceu uma aliança de sal com Davi, a sua geração, e que chegou até nós, agora diz que nós podemos ser o próprio sal que Ele derrama na terra para se aliançar com ela. Então eu quero que você diga com convicção no teu espírito: eu sou o sal que Deus derrama sobre as pessoas da terra para se aliançar com elas. Agora eu te pergunto, e esse é o nosso último momento aqui. Para que isso aconteça, você tem que ser o sal puro. Você lembra do Mar Morto e da minha explicação que o sal bom era separado do sal ruim, que até tinha aspecto de sal, mas eram outros minerais e impurezas? Naquela época era feito de uma forma muito manual e mais grotesca. Mas Deus me levou a estudar como é feito hoje. É muito detalhe, eu não sabia que era tanto detalhe. Vou ser bem sucinta. Mas eu quero exemplificar para que você entenda o que Jesus disse no comecinho, não sei se você se atentou, de Marcos 9:49, que diz assim: antes dele dizer que nós seremos o sal da terra, olha o que ele disse no versículo 49. Cada um será salgado com fogo. E eu fiquei me batendo no espírito, né? Salgado com fogo. Como que ia ser sal? Como que o fogo que salga? E não estava encaixando. Eu vou pular esse começo do versículo, porque não tive a total revelação. Um dia Deus vai me mostrar. De repente, eu não sou entendida de como o sal é purificado hoje. Eu fui ver. E o Senhor me mostrou. Sabe como ele é? Já lá nos primórdios, sabe como que ele era tirado do mar? Através de evaporação. Você lembra a evaporação que é? O sol bate, o calor do sol faz a água evaporar para o sal se separar. Mas hoje, para os graus de refinamento necessário para o sal, houve uma evolução imensa. E o que eles usam, além da evaporação, chega um ponto que não saiu toda a umidade, o sal ainda não está puro. Eles vão para grandes caldeiras, com temperaturas que ao final chegam a 200 graus, para poder formar o sal puro. Faz sentido? Com fogo serão salgados. Você não chegou lá comigo, eu te expliquei direito? Eu vou falar de novo. Se você for aquecido a 200 graus de puro fogo e poder, tinha uma música assim, não tinha? Se você for colocado no forno de 200 graus de puro fogo de Deus e poder, não vai ter como você não ser esse sal puro. Ora sim, narabaraxá, narabá. E tem mais, Serginho, a tua peneira lá da tua visão, Serginho até levou um susto.
A peneira, lembra da tua visão da peneira, separando as impurezas? Pois bem, sabe o que tem nesse processo também? Filtros. E esses filtros falam de peneiras modernizadas, onde vão tirar todas as coisas sólidas, impuras, outros metais ou outros produtos químicos que não são sal. Então ele passa pelo aquecimento do fogo, ele passa pelos filtros e aí vai passar pela centrifugação. Você já se imaginou sendo centrifugado numa máquina de roupa? Eu já, sou meio louca mesmo, já me imaginei. Deve ser terrível. Pá, 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 aquilo sendo jogado contra a parede. Você está disposto a passar na centrífuga de Deus? A ser realmente, passar pelos filtros de Deus? E a ser colocado num calor, talvez num momento um pouco quanto desafiador, das provas como essa que estamos vivendo, o fogo que vem primeiro para nos purificar. Se nós estivermos dispostos a viver isso, então seremos o sal que Jesus está dizendo aqui. Vós sois o sal da terra. Mas ele começa dizendo, cada um será salgado com fogo. E ele continua, vós sois o sal da terra. Você realmente crê nisso? Então se coloque em pé. Se coloque em pé com fé. Existe uma realidade do céu sendo trazida hoje aqui. Você pode crer ou desprezá-la. É uma decisão do seu interior. Mas você pode agora, imediatamente, combater a tua mente, a tua alma e dizer, sim, Espírito Santo, eu creio. Fecha os seus olhos e começa a orar. Só você pode fazer isso agora por você.